que eu vejo é assim, sempre que tem uma enfermidade no corpo astral, tem alguma ligação com vidas passadas. Só que vida passada é assim, o momento de hoje para nós vai ser uma vida passada depois que a gente passar pela morte biológica. Então, o fundo é que aqui muitas das nossas experiências no corpo físico é que somam problemas para nós, porque enquanto nós estamos aqui no desafio dessa dimensão física, nós temos que lidar com muitas coisas diferentes. É a estabilidade do nosso próprio corpo, as dificuldades hormonais que todos nós temos, as dificuldades em ter um equilíbrio financeiro, espiritual, de relações, tempo, tudo que a gente quer fazer, e nossos sonhos. A vida física é uma vida muito complexa, mas justamente por isso ela é para nós um momento de verificar, né, de aprender o que a gente tem de bem construído ou não. Quando uma pessoa passa pela morte biológica, em condições normais, uma pessoa que ela está um pouco mais lúcida, um pouco mais equilibrada, numa condição evolutiva um pouco melhor, ao estar fora do corpo físico, ela consegue raciocinar minimamente e voltar um pouco de estabilidade. Mas há casos em que não. Há casos em que a pessoa ela passa a ter, por exemplo, até manifestar uma deformidade. Eu vou dar um exemplo prático. Porque com um exemplo prático, por exemplo, assim, imagina uma pessoa que ela morreu queimada no incêndio. Eu não estou dizendo, por favor, esclareço a todos, que isso sempre acontece assim. Mas eu estou dando um exemplo de uma possibilidade e de um caso relativamente comum. Mas vamos dizer que a pessoa morreu num acidente de incêndio e ela ficou tão traumatizada que ela vai descartar o corpo físico, passou pela morte biológica. Só que quando ela está lá fora, ao invés dela raciocinar, puxa, morri, nossa, não estou mais naquele corpo, ou que seja ficar, ou eu estou com saudade do tal parente, vai ficar à volta, não é nem nada disso. Ela fica num estado de ensimesmamento, será que existe essa palavra? Ela fica num estado... É melhor para a gente entender. Pois é, ela fica no estado de voltar para si própria tanto que ela revive o tempo todo, constantemente e ininterruptamente, aquele momento do acidente. Então, ela nem sequer sofre por ter morrido. Ela nem sequer sofre por saudade de alguém. Ela fica naquela prisão. Quando isso acontece assim, é aí que vem as enfermidades do corpo astral. O pensamento da pessoa, ao ficar tão polarizado, faz com que ela, cada vez mais, reforce aquele padrão que é mental. Mas não é um padrão só mental, porque aquilo que ela tem na mente reflete uma emoção que vai impactar a energia dela e que impactou o corpo físico. E essa energia intensa, essa, vou chamar de crença, né? Ela acreditar tanto, ela ter convicção de que ela se queimou, às vezes faz com que a pessoa, lá no corpo astral, mostre todas as chagas da queimadura. E ao invés de, com o tempo, ir passando, com o tempo agrava, porque ela revive e revive. Então, isso é uma grande enfermidade. Quando tem, por exemplo, um processo que a pessoa ficou muito presa naquilo, mas ela vai recuperando a lucidez, vai se dando conta de que aquilo foi um acidente, que ela morreu, ou seja o que for, vai ficando mais em paz com aquela condição, aí aquelas chagas, toda aquela deformação que agora aparecia no corpo astral, começa a desaparecer. Então, por isso que é muito difícil a gente afirmar, né, que sempre vai estar de um jeito, sempre vai estar de outro. Mas o fato é que essa é a raiz de todos os problemas que nós temos no corpo astral. Mas numa vida seguinte, você imagina, se essa pessoa não se recuperar entre uma vida e outra, e ela fica assim até o momento antes de renascer, como ela vai impactar a genética dela se dentro da mente dela ela tem a convicção que ela tem aquela aparência? Então, essa complexidade aí do que eu dizia, né, da pessoa, como é que ela leva a imagem dela própria e as marcas dessa vida. Então, a marca não ocorreu lá no mundo espiritual, a marca ocorreu aqui, mas ela leva com ela, então ela constrói isso lá. E, obviamente, aqui nós queremos falar de coisas bonitas, queremos falar da cura, queremos falar da superação, queremos falar de como podemos ajudar, mas se a gente não entende um pouco o problema, a gente nem sabe como ajudar. Tem muitas pessoas que elas querem ou sair do corpo, ou fazer uma oração e ajudar esses contextos todos, mas não compreende qual é o problema, porque para ajudar quem esteja numa condição assim, que ela está ensimesmada, ela só volta a atenção para ela, ela só repete aquela mesma sensação, aquela mesma dor, às vezes não basta a gente ter a vontade de ajudar e mandar energia, porque a energia não alcança ela.
porque ela criou como se fosse uma blindagem nela própria. Ela está Sim. sem interação com o mundo externo. Então, são assistências complexas, que tem que ser feito com um grande mecanismo. E, de nossa parte, a gente tem que fazer o que é possível.